Você já teve a sensação de que ninguém vê sua dor? Que o mundo segue em frente enquanto você carrega o peso de algo que nem consegue explicar? Há momentos em que a alma grita, mas o céu parece calado. E é exatamente aí, nesse abismo de silêncio, que Deus mais deseja falar. Não com palavras humanas, mas com sinais que a alma pode entender. Foi em um desses momentos que uma jovem simples, ignorada por muitos e escondida atrás dos muros de um convento, viu o que nenhum olho humano poderia imaginar. Jesus apareceu a ela, vivo, real, com o coração transbordando luz e misericórdia. Ele lhe confiou segredos que não eram só para ela, mas para o mundo inteiro. Segredos para os dias de angústia, para as madrugadas de choro, para os momentos em que tudo parece perdido. E hoje, esses segredos podem ser sua resposta. Santa Faustina Kowalska não era famosa, não tinha títulos, nem posses, mas foi escolhida para ser a mensageira da última tábua de salvação da humanidade, a Divina Misericórdia. Jesus disse a ela: a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo 300. Se você tem alguém que ama e que está longe da fé, se você carrega culpa, doença, solidão ou uma tristeza que parece não ter fim, se seu coração está cansado de esperar, esta história foi escrita para você. Peçamos juntos agora: Jesus, eu confio em vós. Pela intercessão de Santa Faustina, alcança hoje as almas desesperadas, os corações sem fé, os doentes esquecidos, os que choram sozinhos. Derrama tua misericórdia, Senhor, sobre cada um que precisa de um sinal teu. Amém. Ela estava ajoelhada, sozinha na cela simples do convento, quando algo inexplicável rompeu o silêncio. Não havia sons, nem luzes ofuscantes, nem manifestações externas. Apenas uma presença, real, divina, inconfundível. Santa Faustina Kowalska viu Jesus. Ele estava vestido de branco, com uma mão erguida em bênção e a outra tocando o peito, do qual saíam dois raios de luz, um vermelho e outro pálido. Não era uma visão simbólica nem fruto da imaginação. Era Jesus vivo, tal como ressuscitou, e ele falou com ternura e autoridade. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Diário de Santa Faustina, parágrafo 47. Faustina ficou paralisada. O que era aquilo? Como uma simples freira sem talentos artísticos ou qualquer posição de destaque poderia corresponder a tal pedido? Mas Jesus não olhava suas capacidades humanas. Ele olhava seu coração. Um coração moldado no escondimento, na obediência, no abandono total. Naquela noite, ela não recebeu apenas uma missão. Recebeu um segredo que mudaria a história da igreja e ofereceria ao mundo inteiro uma âncora em meio ao naufrágio espiritual. A imagem da divina misericórdia. A visão de Cristo misericordioso não era apenas um retrato, era uma resposta. Era como se o próprio céu dissesse: eu vejo você, eu conheço sua dor, e mesmo agora ainda há tempo para recomeçar. Os dois raios que saíam do coração de Jesus tinham um significado profundo. O raio pálido simbolizava a água que purifica as almas. O vermelho, o sangue, que é vida para elas. Uma alusão direta à lança que traspassou o lado de Cristo na cruz, como narrado no Evangelho segundo São João. Contudo, um dos soldados lhe traspassou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. João 19, versículo 34. A imagem, que parecia tão simples, carregava um poder espiritual imenso. Jesus prometeu que quem a venerasse com confiança receberia graças sem fim. Não por magia, mas porque nela estava condensado o mistério do amor que não desiste de ninguém. Naquele instante,
Faustina percebeu que havia sido escolhida para carregar um fardo invisível, tornar conhecida a misericórdia de Deus num tempo de grande frieza e desespero. E essa visão não seria a última. Quantas vezes, nos nossos próprios silêncios, Jesus também deseja aparecer, não da mesma forma visível, mas através de um impulso interior, de um gesto de ternura inesperado, de uma paz que não tem explicação. O Cristo vivo continua se revelando, mas ele só aparece onde há silêncio interior, onde a alma se abre como uma porta entreaberta no escuro, esperando pela luz. E essa luz chegou. Ela tem nome, ela tem rosto. E ela começa com uma frase que pode ser sua oração hoje: Jesus, eu confio em vós. Antes que o céu a olhasse com ternura, a terra a viu com desprezo. Helena Kowalska, que mais tarde se tornaria Santa Faustina, nasceu em um vilarejo polonês chamado Głogowiec, no dia 25 de agosto do ano de 1905. Era a terceira de 10 filhos de uma família extremamente pobre, mas profundamente católica. Sua infância foi marcada por privações materiais e uma constante sensação de ser invisível aos olhos do mundo. Desde pequena, Helena sentia uma atração misteriosa por Deus. Enquanto outras crianças brincavam, ela se recolhia para rezar. Enquanto a casa pulsava com os ruídos da pobreza e do trabalho duro, ela buscava no silêncio interior um refúgio que nem sabia nomear. Sua mãe, Mariana, e seu pai, Stanisław, eram exigentes e severos, educando os filhos com disciplina rigorosa e fé profunda. Mas a sensibilidade da menina, muitas vezes, era incompreendida até mesmo dentro do lar. Aos 7 anos, Helena teve sua primeira experiência mística. Durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, sentiu a presença viva de Jesus em seu coração. Foi um momento de intimidade divina que deixou marcas profundas em sua alma. Mas quem acreditaria em uma criança pobre que dizia ouvir Deus? Aos 15 anos, foi obrigada a abandonar os estudos para trabalhar como empregada doméstica e ajudar no sustento da família. Cuidava da casa dos outros enquanto carregava um vazio crescente. Dentro de si, Helena sabia que não nascera para o mundo, mas não encontrava espaço para Deus na sua rotina de obrigações. Era como se o céu a chamasse, mas as amarras da pobreza a segurassem com força demais. Por 2 vezes tentou entrar na vida religiosa e por 2 vezes foi rejeitada. Os conventos olhavam seu histórico, sua falta de dote, sua origem social e fechavam-lhe as portas. A jovem que seria escolhida por Jesus para revelar a maior mensagem espiritual do século XX não era desejada nem mesmo pelas religiosas. Ela era pobre demais, simples demais, invisível demais. Quantos hoje se sentem assim? Rejeitados pelas circunstâncias, desacreditados por não terem currículo para a vida espiritual, afastados da fé por sentirem que não são dignos? Helena viveu essa dor com profundidade, mas não desistiu. Mesmo quando ninguém acreditava nela, ela continuava acreditando que Deus tinha um plano. Como está escrito no Evangelho segundo São Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No Mateus 5, versículo 3. Helena era pobre em tudo, mas sua alma já pertencia ao reino. O mais belo da história dos santos não é o final glorioso, mas o início invisível. Deus começa as maiores obras nos cantos mais escuros, nos corações mais esquecidos. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, os pequenos para erguer os caídos, os desprezados para tocar os intocáveis. E foi nessa alma rejeitada que ele depositou o segredo da sua misericórdia. O coração de Helena queimava. Havia algo dentro dela que não encontrava repouso, uma inquietação santa, como se o próprio Deus batesse à porta de sua alma noite após noite. Já com 20 anos de idade, morando em Łódź e trabalhando como empregada doméstica, ela tentava sufocar esse chamado interior, convencendo-se de que deveria apenas trabalhar,
ajudar os pais e viver como as outras jovens da sua idade. Mas Deus não desiste daqueles que ama. Numa tarde comum, enquanto participava de um baile com suas amigas, Helena teve uma visão que cortou seu coração como uma espada. Viu Jesus coberto de feridas, com um olhar profundo e triste que lhe perguntou: "Até quando me farás esperar? Até quando me serás infiel?" Diário de Santa Faustina, parágrafo 9. Ela não esperou mais. Saiu do salão, deixou a música, a roupa de festa, as luzes. Foi direto à Catedral de São Stanislau Kostka. Caiu de joelhos diante do Santíssimo Sacramento e perguntou com lágrimas: "Senhor, o que queres que eu faça?" A resposta veio clara, direta, como só o amor sabe ser: "Vai imediatamente para Varsóvia e lá entrarás no convento." Sem fazer malas, sem dinheiro, sem saber a quem recorrer, Helena confiou. Deixou tudo, não se despediu da família. Pegou um trem para uma cidade desconhecida, sustentada apenas por uma palavra e pela confiança no impossível. Quantas vezes nós ouvimos um chamado interior e hesitamos? Seja para mudar de vida, abandonar um pecado, perdoar alguém, recomeçar um caminho de oração. Resistimos, achamos que é imaginação, que não somos capazes, que é tarde demais. Mas o coração, quando tocado por Deus, não encontra paz fora da vontade dele. Helena chegou a Varsóvia sem nada. Bateu de porta em vários conventos, sempre com a mesma resposta: "Não podemos aceitá-la, você não tem o dote necessário." Até que, por fim, foi acolhida pelas irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. Ali, enfim, sua alma encontrou o chão sobre o qual começaria a subir até o céu. Mas essa entrega radical, esse salto no escuro, exigiu dela tudo. Assim como no Evangelho segundo São Lucas: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Lucas 9, versículo 23. Santa Faustina não seguiu Jesus porque tinha certezas. Ela o seguiu apesar dos medos, apesar da pobreza, apesar das rejeições. Porque quando o chamado de Deus se torna insuportável de tão doce, não seguir é o verdadeiro martírio. Ela deixou o mundo, mas o mundo ainda não a havia deixado. Entrar no convento era apenas o começo. Lá, ela conheceria um outro tipo de cruz, o da incompreensão, do silêncio, da obediência cega. Mas ela não olhava mais para trás. Porque aquele que se encontra com Cristo de verdade, ainda que tremendo, começa a caminhar e nunca mais volta a ser o mesmo. Entrar no convento não foi o fim da luta. Foi o início de uma batalha ainda mais silenciosa, aquela que se trava dentro da alma. Helena, agora chamada de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento, não encontrou ali uma vida de consolo espiritual ou reconhecimento. Encontrou uma rotina dura, marcada por trabalhos pesados, longas horas de oração e uma disciplina rigorosa que testava cada fibra do seu coração. Ela foi designada às tarefas mais humildes: lavar chão, cuidar da horta, trabalhar na cozinha. Não tinha grandes encargos nem papéis de destaque. Era uma irmã entre tantas outras, quase invisível, vivendo uma vida que, aos olhos humanos, poderia parecer estéril. Mas por trás dessa rotina escondia-se um amor profundo por Jesus. Cada tarefa feita com fidelidade era uma oferta. Cada silêncio, uma oração. No convento, ela enfrentou incompreensão e, muitas vezes, desprezo. Suas experiências místicas não eram entendidas. Algumas irmãs a viam com desconfiança, outras a consideravam exagerada ou mesmo perturbada. Quando relatava as visões e locuções que recebia de Jesus, encontrava resistência até de seus confessores. Foi chamada de iludida. Disseram-lhe que tudo não passava de invenção, e em muitas ocasiões ela mesma começou a duvidar de sua sanidade. Mas Jesus a sustentava em segredo. Não tenhas medo de nada.
Eu estou sempre contigo, mesmo que te pareça que não estou. Diário de Santa Faustina, parágrafo 799. Mesmo no meio da confusão, Faustina nunca deixou de obedecer. Quando a mandavam calar, ela se calava. Quando lhe proibiam de escrever sobre as visões, ela obedecia. Quando era ridicularizada por sua fé, respondia com silêncio e caridade. Sua obediência era heróica, porque não nascia do medo, mas do amor. Ela compreendeu que quem se entrega a Deus não exige explicações, apenas confia. Esse tempo de humilhações foi, na verdade, o solo fértil para que Deus plantasse nela as sementes da verdadeira misericórdia. Faustina estava sendo treinada no invisível, suportava calada as cruzes interiores e exteriores, oferecendo tudo pela salvação das almas. Não é assim também conosco? Quantos vivem provações silenciosas dentro de casa, no casamento, no trabalho, na própria fé, sem reconhecimento, sem apoio, sem consolo? E, no entanto, Deus vê. Deus recolhe cada lágrima escondida, cada ato fiel feito no anonimato. Como está escrito no Evangelho segundo São Mateus, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Mateus 6, versículo 6. No convento, Faustina viveu o mistério do grão de trigo que cai na terra e morre. Ela morreu para si mesma, para sua vontade, para sua fama, para seu consolo. E assim começou a frutificar uma missão que tocaria milhões de corações. A maior santidade não se revela nas grandes obras, mas na fidelidade às pequenas coisas feitas com amor. E Santa Faustina foi fiel. Mesmo quando tudo parecia incompreensível, mesmo quando tudo doía. Era no silêncio da noite, muitas vezes em vigílias solitárias, diante do Santíssimo Sacramento, que os segredos do coração de Jesus começavam a se derramar sobre Santa Faustina como um rio de fogo e ternura. Ele não gritava, falava com suavidade, mas suas palavras penetravam sua alma como luz em uma gruta escura. Jesus lhe confiava segredos que não pertenciam apenas a ela, mas a toda a humanidade. E especialmente às almas mais feridas, mais culpadas, mais distantes. Era um convite, um aviso e uma promessa. Fala ao mundo da minha misericórdia. O que é essa misericórdia? Não é apenas perdão. É amor que desce até a miséria. É o próprio Deus se inclinando sobre as chagas do pecador, não para julgá-lo, mas para curá-lo. Jesus dizia a Faustina: as chamas da misericórdia me consomem. Desejo derramá-las sobre as almas humanas. Oh, que dor me causam quando não querem aceitá-las. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1074. Essas revelações não eram doutrinas novas, mas uma intensificação da verdade eterna. Deus é Pai, Deus é amor, Deus não desiste de ninguém. E Jesus confiou a Faustina uma missão tão urgente quanto dolorosa: escrever tudo, registrar cada palavra, cada visão, cada ensino. Assim nasceu o Diário de Santa Faustina, um verdadeiro tratado espiritual ditado pelo próprio Cristo para consolar os desesperados e reacender a confiança nos corações. Mas havia um detalhe: muitas dessas revelações falavam da urgência dos tempos. Jesus dizia que a humanidade estava prestes a se perder e que sua misericórdia era a última tábua de salvação. Ele declarou: antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Primeiro abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar por elas, terá que passar pela porta da minha justiça. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1146. Essas palavras não eram para assustar, eram para acordar, para lembrar ao mundo que ainda há tempo, que a porta ainda está aberta, que ninguém está tão longe a ponto de não poder voltar. Faustina, apesar das visões gloriosas, tremia diante do peso dessa missão. Sentia-se indigna, incapaz, fraca. Mas Jesus lhe disse:
Tu és a secretária da minha misericórdia. Escolhi-te para esta função nesta e na vida futura. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1605. É assim que Deus age. Escolhe os pequenos para revelar os maiores mistérios. Não os teólogos, não os poderosos, mas os puros de coração. Faustina, a lavadeira, a esquecida, a desacreditada, tornou-se porta-voz do coração de Jesus. E hoje, por meio dela, o céu fala diretamente a você. Não importa o que você fez. Não importa há quanto tempo está longe. Não importa o tamanho da sua dor ou da sua culpa. Se você ainda respira, há misericórdia. Se você ainda ouve, há uma palavra de volta. Jesus, eu confio em vós. No dia 22 de fevereiro do ano de 1931, na cela de seu convento em Płock, Santa Faustina teve uma visão que marcaria para sempre a história da fé. Jesus apareceu diante dela como um homem de uma beleza indescritível, com a mão direita erguida em bênção e a esquerda apontando para o coração, do qual saíam dois grandes raios de luz, um vermelho e um pálido. Então, com voz serena disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Desejo que esta imagem seja venerada, primeiro na vossa capela e depois no mundo inteiro. Diário de Santa Faustina, parágrafo 47. Faustina ficou assustada. Ela não sabia pintar, nem tinha ideia de como traduzir o que havia visto em traços e cores. Por que Jesus pediria a uma freira simples, sem talentos artísticos, que realizasse algo tão grandioso? Mas ali estava o mistério do chamado. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A imagem não era apenas um retrato de Jesus. Era um canal de graças, uma janela para o coração de Cristo, uma ponte entre o céu e as almas. O raio pálido simbolizava a água que justifica, como o batismo e o perdão, e o raio vermelho, o sangue que é vida, como a Eucaristia e o amor redentor. Jesus revelou a Faustina: prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, vitória sobre os inimigos, e particularmente na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha glória. Diário de Santa Faustina, parágrafo 48. Mas transformar essa visão em imagem foi uma cruz. As irmãs não compreendiam. Seus confessores hesitavam. Foram anos até que, com a ajuda do padre Michał Sopocko, ela conseguisse encontrar um pintor disposto a realizar a obra. Era o artista Eugeniusz Kazimierowski, que ouviu com espanto e reverência as descrições feitas por Faustina. Mesmo assim, quando o quadro ficou pronto, ela chorou. Disse que não se parecia com a beleza do Jesus que havia visto, mas Jesus a consolou. Não na beleza da tinta nem da arte está a grandeza desta imagem, mas na minha graça. Diário de Santa Faustina, parágrafo 313. A imagem foi exposta pela primeira vez publicamente no ano de 1935, durante o encerramento do Jubileu da Redenção na cidade de Vilnius. A multidão a contemplou e muitas almas foram tocadas profundamente. Algo invisível se movia. A misericórdia começava a ser derramada. Hoje, essa imagem está presente em milhares de igrejas, casas, hospitais, presídios. Muitos, ao vê-la, sentem paz inexplicável. Lágrimas que caem sem motivo. Um calor no peito como se o próprio Cristo dissesse: eu estou aqui. Eu vejo você. Como está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, versículo 16. A imagem da misericórdia não é um objeto religioso a mais. É uma resposta do céu à dor da terra. É o olhar de um Deus que não exige perfeição, mas apenas um coração que se volte a Ele com confiança. E você? Já permitiu que esse olhar encontrasse o seu?
No final de setembro do ano de 1935, enquanto Santa Faustina rezava por uma alma agonizante, foi envolvida por uma presença intensa do Senhor. Jesus, com voz serena e profunda, ensinou-lhe uma nova oração. Não era uma reza qualquer, mas uma súplica capaz de tocar o próprio coração do Pai Eterno e atrair misericórdia sobre o mundo inteiro. O terço da Divina Misericórdia. Jesus disse: recita constantemente o terço que te ensinei. Quem o recitar alcançará grande misericórdia na hora da morte. Mesmo que fosse o pecador mais endurecido, se recitar este terço uma só vez, receberá a graça da minha infinita misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo 687. A simplicidade dessa oração esconde um poder espiritual imenso. Utilizando o mesmo rosário tradicional, reza-se de maneira diferente, com palavras que invocam a entrega total de Jesus na cruz. A estrutura da oração é esta: na cruz, Pai Eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nas contas grandes, Pai Eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nas contas pequenas, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ao final de cada dezena, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E ao final de tudo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 3 vezes. Essa oração é um verdadeiro escudo espiritual. Jesus garantiu que por meio dela muitas almas seriam salvas. Revelou ainda que ela tem um poder especial na hora da agonia, quando o inimigo tenta desesperar as almas, e que ela pode ser rezada por todos, pelos pecadores, pelos moribundos, pelos doentes, pelas famílias, pelos sacerdotes, pela igreja, por nós mesmos. Por meio deste terço, obterás tudo, se o que pedes for conforme a minha vontade. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1731. O terço da misericórdia é o grito do coração humano que reconhece sua miséria e estende as mãos para o céu. Ele não é apenas uma oração de palavras, mas de confiança, e é justamente a confiança o que mais atrai o olhar de Deus. Como está escrito na primeira carta de São João, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeira carta de São João 5, versículo 14. Santa Faustina rezava esse terço com lágrimas. Muitas vezes oferecia cada palavra por uma alma específica. Sentia que Deus lhe concedia o dom de conhecer as intenções por trás dos pedidos que recebia, mesmo quando não eram ditos em voz alta. Quantos hoje precisam dessa oração? Quantas famílias carregam dores que não sabem nomear? Quantos pais choram pelos filhos afastados da fé? Quantos doentes, em silêncio, clamam por um alívio? O terço da misericórdia não exige tempo, nem local, nem condição perfeita. Só exige uma coisa: que você diga com o coração, mesmo que seja em sussurro: Jesus, eu confio em vós. Mesmo tendo recebido promessas celestiais, visões do próprio Cristo e instruções detalhadas sobre a misericórdia divina, Santa Faustina viveu grande parte de sua missão no meio da incompreensão, da solidão e do silêncio. Ser mensageira do céu não a poupou das dores da terra. Pelo contrário, quanto mais avançava na missão, mais pesada se tornava a cruz. Dentro do próprio convento, era vista com desconfiança. Suas visões e mensagens geravam desconforto em algumas irmãs que a consideravam exagerada, mística demais ou até desequilibrada. Alguns a ridicularizavam, outros a evitavam. Ela, no entanto, jamais revidou.
Suportava em silêncio, oferecendo cada humilhação pela salvação das almas. Não procuro entendimento por parte das criaturas. Tudo isso é apenas entre mim e Deus. Diário de Santa Faustina, parágrafo 374. Seu confessor e diretor espiritual, o padre Michał Sopocko, foi por muitos anos o único apoio humano verdadeiro. Mesmo ele, no início, teve receio. Precisou consultar especialistas, buscar discernimento e observar a vida da irmã Faustina antes de reconhecer que aquilo vinha realmente de Deus. Quando compreendeu a profundidade de sua missão, tornou-se seu defensor e colaborador incansável. A oposição não vinha apenas de fora. Faustina também travava uma batalha dentro de si. Enfrentava a aridez espiritual, dúvidas, noites escuras da alma. Tinha momentos de profunda angústia, nos quais sentia que Deus a havia abandonado. E mesmo nessas horas, continuava fiel. Às vezes parece-me que estou só com esta tarefa. Não tenho ninguém com quem me abrir. Os tormentos espirituais me esmagam. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1050. Sua saúde também se fragilizava rapidamente. Sofria de tuberculose, que se manifestava com febres constantes, fraqueza extrema e crises de tosse. Passava longos períodos isolada na enfermaria do convento. E mesmo ali, debilitada, continuava a escrever, a rezar, a oferecer cada dor pela conversão dos pecadores. Santa Faustina vivia o que São Paulo descreve em sua segunda carta aos Coríntios. Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que este extraordinário poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta aos Coríntios, 4, versículos 7 a 9. Era exatamente isso, um vaso de barro sustentando o tesouro mais precioso do coração de Jesus. Um coração simples, quebrado, mas fiel, que confiava até quando não sentia nada. Durante anos, a mensagem da misericórdia permaneceu como uma chama pequena, quase invisível, prestes a se apagar. Mas foi justamente essa fidelidade no abandono que a fez verdadeira. Faustina não buscava glória, reconhecimento ou milagres visíveis. Ela queria almas, almas resgatadas, curadas, restauradas, e para isso oferecia tudo. Quantas pessoas hoje vivem incompreendidas? Quantos lutam sozinhos sem que ninguém perceba? Faustina nos mostra que até a dor mais oculta pode ser fecunda, que Deus recolhe até os gemidos silenciosos da alma, que Ele escreve as maiores histórias nos bastidores da fé. A luta da santa foi escondida, mas sua vitória seria eterna. Santa Faustina entregou seu último suspiro no dia 5 de outubro do ano de 1938. Tinha apenas 33 anos de idade. Sua missão visível parecia ter se encerrado com uma vida de silêncio, sofrimento e aparente esquecimento. Poucos sabiam naquela época o peso celestial que sua alma carregava. Mas Deus já preparava, longe dos olhos humanos, o cumprimento de cada uma de suas promessas. Jesus havia dito a Faustina: "De tua Polônia sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda final." Diário de Santa Faustina, parágrafo 1732. Essa profecia misteriosa para a própria santa começou a tomar forma décadas mais tarde, com a eleição de Karol Wojtyła ao papado. João Paulo II, polonês, devoto profundo da Divina Misericórdia, não apenas reconheceu a autenticidade das revelações de Faustina, como dedicou boa parte de seu pontificado à propagação dessa devoção. Foi ele quem, no dia 30 de abril do ano 2000, canonizou irmã Faustina Kowalska, declarando-a a grande apóstola da Divina Misericórdia para os tempos modernos. E nesse mesmo dia, instituiu oficialmente para toda a Igreja a festa da Divina Misericórdia, a ser celebrada no segundo domingo da Páscoa,
conforme o próprio Jesus havia pedido a Faustina. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo 299. Desde então, essa festa tem se espalhado pelo mundo como um rio de cura. Milhares de igrejas organizam novenas, adorações, confissões e celebrações especiais. E nessa data, como prometido por Jesus, derramam-se graças insondáveis sobre os que se aproximam dos sacramentos com fé. Nesse dia, estão abertas todas as comportas pelas quais fluem as graças. Diário de Santa Faustina, parágrafo 699. A devoção à Divina Misericórdia já tocou milhões de corações. Imagens da misericórdia estão hoje em lares, hospitais, presídios, missões. O terço da misericórdia é rezado em todos os continentes. E vidas continuam sendo transformadas por essa simples, porém profunda invocação. Jesus, eu confio em vós. A profecia também se cumpriu em um detalhe tocante. O Papa João Paulo II faleceu na véspera da Festa da Misericórdia, no ano de 2005, como se Deus o tivesse chamado de volta no mesmo tempo em que havia consagrado essa festa ao mundo. Era como se o ciclo se fechasse e o céu confirmasse sua palavra. E hoje, este chamado continua. É para todos, mas especialmente para aqueles que têm alguém distante da fé. Para os que choram por um filho perdido, por um marido afastado, por uma alma querida que já não reza, para os que sentem que não têm mais forças para lutar. Jesus disse: a alma que confia na minha misericórdia é a mais feliz, porque eu mesmo cuido dela. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1273. Hoje, deixe que essa promessa toque você. E se quiser, escreva nos comentários os nomes daqueles por quem deseja rezar. Aqueles que você ama, mas que estão longe de Deus. Aqui, neste espaço de oração e esperança, sua dor será acolhida. Há momentos em que a alma humana chega ao seu limite. Quando o corpo já não responde, o coração está cansado e a mente se enche de vozes que dizem: não tem mais jeito. É nesse instante, no fundo do poço, no silêncio após o choro, no cansaço após a luta, que Deus mais deseja se revelar. Foi para esses momentos que Jesus confiou a Santa Faustina o segredo mais urgente de seu coração, a misericórdia. Não como um conceito, mas como uma pessoa viva, não como consolo piedoso, mas como força que levanta e transforma. Ele disse: quanto maior a miséria, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1182. Essa frase é um escândalo para o mundo, porque o mundo julga, o mundo exclui, o mundo aponta o dedo, mas Deus recolhe, Deus abraça, Deus recomeça. A misericórdia não é para os santos perfeitos, mas para os que têm coragem de dizer: Jesus, eu não posso mais, mas confio em ti. Faustina escreveu que Jesus tem um amor especial pelos pecadores mais endurecidos, que seu coração se alegra quando uma alma ferida volta, mesmo arrastando-se, mesmo ainda suja, mesmo com dúvidas. Porque a confiança abre as portas do céu. Jesus suplicou: dize às almas que coloquem sua confiança na minha misericórdia, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Diário de Santa Faustina, parágrafo 1059. Para quem se sente longe, sem forças para rezar, sem méritos, com o coração endurecido, ainda há esperança. Não importa o que você tenha feito, Deus não desiste, Jesus não se afasta. A misericórdia é a resposta de Deus à sua dor mais profunda. O que ele pede é simples, mas exige um salto: confiança. Confiança mesmo sem sentir nada. Confiança mesmo no escuro. Confiança mesmo quando tudo parece perdido. Como está escrito no Salmo 85, Tu, Senhor, és um Deus misericordioso e compassivo, lento para a cólera, cheio de amor
e fidelidade. Salmo 85, versículo 15. Faustina viveu essa verdade. Sofreu no corpo e na alma. Sentiu-se incompreendida, abandonada, até por seus superiores. Mas jamais perdeu a confiança. E por isso tornou-se instrumento da salvação de muitos. Hoje, essa mesma misericórdia que a envolveu quer tocar você. Quer alcançar aquele parente que você não consegue mais ajudar. Quer curar aquela culpa que você nunca conseguiu esquecer. Quer abrir uma porta nova onde você só vê parede. Não espere ser digno. Não espere entender tudo. Apenas diga: Jesus, eu confio em vós. Diga isso agora, com fé, com lágrimas, com tudo o que você é, e deixe que Ele faça o impossível. Você escutou não apenas a história de uma santa, mas a revelação de um segredo eterno. O amor de Deus não conhece limites. Ele atravessa muros, desfaz culpas, enxuga lágrimas e transforma vidas. Santa Faustina Kowalska foi a porta por onde esse rio da misericórdia jorrou com força sobre a humanidade. Mas hoje essa porta está aberta diante de você. Talvez sua cruz pese mais do que você tem conseguido carregar. Talvez seu coração esteja cansado de esperar. Talvez você reze por alguém que parece cada vez mais distante de Deus. Ou talvez você mesmo esteja nesse lugar de distância e dor. Jesus apareceu a Santa Faustina por sua causa. Cada palavra dita a ela foi dirigida também a você. Cada promessa, cada oração, cada lágrima foi plantada para florescer neste exato momento em que você escuta. Não importa o que tenha acontecido até aqui. Hoje é tempo de voltar. Como está escrito no livro do profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1, versículo 18. E agora, com o coração unido a todos que escutam essa história, rezemos juntos: Jesus, eu confio em vós. Pela intercessão de Santa Faustina, derrama hoje tua misericórdia sobre cada alma ferida, sobre os lares em conflito, sobre os doentes, sobre os afastados da fé. Toca os corações endurecidos, renova os desesperados, levanta os caídos. Concede-nos a graça da confiança que tudo transforma. Amém. Se esta história tocou você, partilhe com alguém que precisa de esperança. Escreva nos comentários o nome de quem você ama e quer entregar à misericórdia de Jesus. Vamos formar uma corrente de fé, como Faustina sonhava, para que nenhuma alma se perca. Inscreva-se neste espaço de oração, curta e compartilhe, não como quem espalha conteúdo, mas como quem espalha consolo, fé e salvação. E nunca se esqueça, se tudo parecer perdido, repita com o coração quebrado, mas cheio de fé: Jesus, eu confio em vós.